Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas vamos juntos, eu mais você, resolvemos a prova do vestibular da UFGD de 2019. Quem fala com você aqui nesse momento é o professor Rui Medeiros, mais conhecido como eu, esse cara bonito que está aqui na sua esquerda, que achou, hein? E agora nós vamos resolver juntos essa provinha, que foi muito bacana. Uma das provas da GD que não teve nenhuma falha no gabarito de química, uma das provas que não teve questão anulada. Então vamos resolver essa prova aqui que está muito bem feitinha, tá? Vamos resolver aqui juntos. Só tem alguns probleminhas que a gente vai comentar, mas pelo menos não teve erro, ok? Questão número 13. Até 1960, os únicos compostos conhecidos de gases nobres eram espécies diatômicas instáveis como He2+, e Ar2+, que só podiam ser detectadas espectroscopicamente. Primeiro, quando eu penso em gás nobre, né, é um elemento da família 8A, tá certo? E esses carinhas são caracterizados por serem estáveis. Eles já são estáveis por natureza, não precisam fazer ligações. Mas se a gente forçar a barra, dá para fazer ligação com eles, né? E esse é o grande detalhe. Atualmente, em virtude dos avanços científicos, vários compostos desses elementos foram sintetizados e caracterizados. Bom, destacando-se os fluoretos e os óxidos de xenônio. Com relação a esses compostos, assinale a alternativa que representa a geometria molecular. Ele quer saber a geometria molecular para essas molequinhas aqui, ó. XeF2, XeF4, XeO3 e XeO4, ok? É basicamente isso daqui. Bem, vamos lá. O grande problema dessa questão é que ela vai trabalhar a geometria molecular avançada. Sabe aquelas geometrias diferentes, como quadrado planar, né? Forma de T? Essas geometrias diferentes podem ser abordadas em algumas questões. E essa foi o caso, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você lembra que o flúor é um elemento da família 7A, então tem que fazer uma ligação, e o oxigênio é um elemento da família 6A, portanto precisa fazer duas ligações. O que eu quero falar para você nesse momento? Preste atenção. Eu vou começar desenhando essas moléculas aqui, tá? Eu vou começar desenhando, mas eu preciso que você se lembre de uma coisa. Quando eu usar o termo nuvem eletrônica aqui, quando eu falar de nuvem eletrônica, entenda que uma nuvem pode ser duas coisas aqui para nós. Duas. Ou ele pode ser uma ligação. E quando eu falar para você de uma ligação, essa ligação pode ser simples, pode ser dupla ou tripla. Todos eles contam como uma nuvem só, tá? E pode ser também um par de elétrons livres, ok? Um par de elétrons livres. Fechou? Deixa eu falar uma coisa para você. Muita atenção. Eu vou desenhar essas moléculas e a gente vai mexer com a geometria delas. Vou começar pelo do xenônio, XeF2, tá? Vamos lá. XeF2, então é o xenônio como átomo central, certo? Nós vamos ter um flúor ligado e vamos ter outro flúor ligado. Por enquanto eu não estou falando de geometria, só estou desenhando, tá? Você fala, Rui, mas o xenônio está com 10 elétrons, porque ele já tinha 8, agora tem mais 2. Tudo bem, ele expandiu o octeto. Ó, xenônio tem 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais esses dois aqui que ele está pegando do flúor, tá? Mas não tem problema, não vou me preocupar com isso. O que eu quero que você enxergue é que essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5 nuvens eletrônicas. E moléculas com 5 nuvens eletrônicas, tá? Deixa eu até por aqui em cima, nuvens igual a 5, elas são mais complexas da gente pensar na geometria. Então eu vou pular, daqui a pouco a gente monta a geometria dela, tá? Eu vou desenhar a próxima. XeF4. Ó, XeF4 é xenônio, flúor, 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 sem se preocupar com o octeto. Lembrando que xenônio é da 8A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas nuvens a gente tem ao redor do átomo central? 1, 2, 3, 4, que são as ligações, 5, 6. O número de nuvens ao redor do átomo central é igual a 6. De novo, se molécula com 5 nuvens já é complexa, imagina com 6. Então a gente vai deixar para depois essas geometrias. Agora a gente vai fazer dos outros dois, ó, XeO3 e XeO4. Eu quero desenhar a molécula primeiro. Olha como é que vai ficar. Ó, primeiro XeO3. Bom, é o xenônio ligado a 3 átomos de oxigênio. O detalhe é o seguinte, o oxigênio precisa de 2 elétrons, então a ligação é dupla. Uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui, tá? Lembrando que o xenônio é da 8A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, né? Então, olha as nuvens eletrônicas.
Uma, porque a dupla conta como uma ligação só, assim como a simples, assim como a tripla. 2, 3, 4. Opa, opa, opa. Essa molécula tem um número de nuvens igual a 4, então essa eu já posso desenhar, tá? A gente já conhece. Quando a gente tem 4 nuvens eletrônicas aqui ao redor do átomo central, eles vão assumir a forma de um tetraedro. Só que calma, né? Uma dessas nuvens vai ser o par de elétrons livres. É como se esse par de elétrons livres empurrasse as ligações todas para baixo, formando uma pirâmide. Então a geometria dessa molécula vai ser assim, ó, uma dupla O aqui, dupla O aqui, tá? E aqui em cima fica o par de elétrons livres, tá? Essa geometria, deixa eu te mostrar aqui agora o que que ela é, tá? Vou mostrar aqui para você. Olha que interessante. Se a gente conectar esse oxigênio, esse oxigênio, esse oxigênio, tá? E conectar todos aqui em cima, o que que a gente acabou de formar? Uma pirâmide. Então o nome dessa geometria aqui é piramidal. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. Piramidal. Esse é o nome da nossa geometria, ok? Agora dá uma olhadinha na outra que ele colocou para nós aqui. XeO4, né? XeO4. Vamos desenhar. Bom, ela é parecida com XeO3, só que agora a gente tem, ó, o xenônio com 4 átomos de oxigênio ao redor. E todas as ligações são duplas. Note que aqui, né, o xenônio ele ficou com 16 elétrons na camada de valência. Ele expandiu muito o seu octeto, mas muito mesmo, né? Agora, olha que legal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Quantas nuvens a gente tem ao redor do átomo central? Vamos contar? Ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Opa, número de nuvens é igual a 4, então é fácil fazer a geometria. Vamos lembrar como é que fica a geometria dele? Ó, preste atenção. Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho 4 nuvens, eles vão assumir a forma de um tetraedro também. Só que agora essa geometria, dá uma olhadinha, ó. Dupla aqui, dupla aqui, dupla aqui e dupla aqui, tá? Então essa vai ser a geometria assumida por essa molécula, a forma de um tetraedro. O nome dessa geometria é tetraédrica. Ó, presta atenção, vou conectar os pontos aqui para você. Olha como que assume a forma de um tetraedro, né? Agora, olha que bacana, vou escrever aqui para você. Tetraédrica, tá? Deixa eu escrever aqui, tetraédrica. Agora deixa eu te falar uma coisa, você percebeu que, né, com essas duas respostas a gente chega na resposta final? Porque ó, a penúltima é piramidal e essa daqui é tetraédrica. Procura, letra A, olha aqui ó, trigonal não é piramidal. Piramidal, certo? Quadrática? Não. Piramidal, sim. Tetraédrica? Sim. Trigonal? Não. Octaédrica? Não. Então, moral da história, a gente já tem a resposta tem que ser a letra C. Só que se a gente for olhar a letra C, a geometria dessa molécula aqui é linear e a geometria dessa molécula é quadrática. Vamos entender o motivo? Deixa eu te explicar. Primeiro eu quero falar dessa daqui, tá? O que eu quero que você perceba, tá? Primeira coisa, são 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, tá? Quando isso acontecer, como é que essa molécula vai ficar? Eu vou desenhar aqui para você. O xenônio é o átomo central, certo? E agora olha o que vai acontecer. A gente vai fazer um plano trigonal. A base dessa figura é um plano trigonal com os pares de elétrons livres. Imagine um triângulo, tá? Só que ele é um plano mesmo. Imagina que está num plano, certo? Dessa forma que você está enxergando. E aí uma ligação com flúor vai ficar para cima e a outra ligação com flúor vai ficar para baixo. De modo que eu quero que você perceba que a geometria entre flúor, xenônio e flúor é simplesmente uma linha. E é por isso que a gente diz que a geometria aqui qual que é? Ela é linear. Tem muito aluno que pensa que era para ser angular, mas não é, porque quando eu tenho 5 nuvens, os pares de elétrons livres sempre ficam na base que é trigonal. E aí um flúor veio para cima e o outro veio para baixo. Agora deixa eu te mostrar dessa outra. Por que ela é quadrática? Bom, como a gente tem aqui 6 nuvens, que forma que ele assume? Parecida com esse daqui de cima. Só que ao invés de ter uma base trigonal, ele tem uma base quadrada, né? Já que a gente tem 6 nuvens ao todo. Então vai ficar assim, ó, xenônio é o átomo central. Agora, olha essa base que eu vou construir, tá? Um ligante para frente, aqui vai ser o flúor. Um ligante lá para trás vai ser o outro flúor. Um ligante aqui para frente de novo é o outro flúor. E um ligante lá para trás é o outro flúor, certo? Então nós acabamos de formar uma base quadrada. E aí, ó, um par de elétrons fica aqui para cima, um par de elétrons fica aqui para baixo, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha que bacana. Se a gente conectar os pontos, ó, vou conectar isso
isso e isso. Olha como é que ficou. Um quadrado, né? A base ela é quadrática, então é por isso que essa geometria aqui é chamada de quadrática ou quadrado planar, tá certo? Então essa foi a primeira questão. Uma questão assim, complicadinha para os alunos, porque geralmente eles não estão acostumados, né, com geometrias mais avançadas. Estão acostumados com essa daqui. A vantagem é que fazendo pelo que você conhece, tetraédrica, piramidal, você conseguiria resolver, tá? Já que não tinham outras alternativas. Mas questãozinha bacana, né? Não teve erro nenhum. Beleza? Agora vamos para a próxima, uma questão de estequiometria. Ó, a síntese da aspirina, massa molar 180 gramas por mol. Lembrando que a aspirina é essa substância aqui. Então, em cima eu vou colocar a massa molar, tá? 180 gramas por mol. É realizado através da reação entre o ácido salicílico, que é esse cara aqui, cuja massa é igual a 138 gramas por mol, vou deixar aqui em cima, 138 gramas por mol, e o anidrido acético, que é essa substância aqui, cuja massa molar é de 102 gramas por mol. Tá ok? Então já coloquei aqui em cima para você, conforme essa equação. Para a formação de 14,4 gramas de aspirina, então ele quer formar 14,4 gramas dessa substância aqui, ó, em um processo com rendimento de 80%, opa, rendimento sempre é importante, né? Rendimento de 80%, as quantidades respectivas de ácido salicílico e anidrido acético em gramas é de quanto, né? Ou são de quanto? Bom, vamos fazer aqui estequiometria, vou ter que fazer duas estequiometrias, tá? Primeira coisa, vou fazer a estequiometria do ácido salicílico com a aspirina, pode ser? Então dá uma olhada, ó, vou fazer aqui embaixo para você, aqui embaixo, tá? Cada 2 mols de ácido salicílico, C7H6O3, produzem para nós, né, 2 mols de aspirina, que é o C9H8O4, também conhecido como ácido acetil salicílico, né? Agora preste atenção, a estequiometria sempre vai ser do tipo massa-massa, é a estequiometria que mais cai na prova da GD, massa com massa, né? E daí a gente vai fazer o seguinte, ó, lembrando, na estequiometria era muito fácil, a primeira linha a gente olhava para a equação e colocava a proporção em mols, né? Que é essa proporçãozinha que a gente acabou de destacar, nesse caso de 2 para 2. Só que na verdade a gente tem que ajustar para massa, então a gente multiplica cada um por sua respectiva massa molar. Esse por 138 e esse daqui por 180. Pronto, já montamos a primeira linha. Na segunda linha a gente coloca o dado do texto, ou seja, aqueles 14,4 de aspirina precisam de quanto desse cara, né? De quanto de ácido salicílico? Ótimo, X. Detalhe importante, tá? Detalhe muito importante. Lembra que a gente tem que pôr o rendimento de 80%, né? E qual que era a regrinha que eu te ensinei? A regrinha do prrr. Pureza embaixo à esquerda, rendimento em cima na direita. Primeira coisa, a pureza vai embora porque ninguém falou em pureza. E o rendimento a gente coloca, né? O rendimento é de 80%, então a gente coloca 0,8, tem que ser decimal, né? Agora vai lá, ó, como é que fica esse negócio? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar assim, 2 vezes 138, né? Vezes 14,4, dividido por 180 vezes 2, né? Isso daqui vai dar quanto aqui para nós? Isso daqui vai dar 13,8, não é? Isso daqui vai dar 13,8. Deixa eu colocar aqui, 13x é igual a 13,8 gramas, tá certo? Exatamente isso daqui. Então pronto, tá? A gente já conseguiu fazer a primeira parte. 13,8 é o que diz essa, 13,8 é o que diz essa daqui. Aí você fala, Rui, mas espera aí, né? E agora? Ué, agora a gente vai fazer a próxima, né? A gente vai fazer a próxima aqui para ver quanto é que vai dar. Tudo bem? Mas é basicamente isso daqui. Fechou? Agora vamos lá. Ó, eu vou fazer com vocês a próxima. A gente vai calcular qual que é a massa de anidrido que eu preciso. Vou fazer a mesma história, ó. Só que agora eu vou olhar para o anidrido em comparação com o ácido acetil salicílico. Vamos lá? Ó, cada mol de anidrido acético, que é o C4H6O3, produz para nós 2 mols de aspirina, que é o C9H8O4. Vamos fazer uma estequiometria do tipo massa com massa, não é? Vamos fazer uma estequiometria do tipo massa com massa, como eu te disse, é a que mais cai na UFGD, né? Agora vai lá, ó, vamos fazer a continha aqui? Preste atenção. Na primeira linha a gente olha para a equação e destaca um desse cara para 2 desse daqui. Mas isso que nós acabamos de destacar é a proporção em mols.
Como a questão fala de massa, eu multiplico cada um por sua respectiva massa molar, né? Do anidrido acético era 102, tá? Opa, do anidrido acético é 102 e aqui da aspirina é 180, tá? Na segunda linha a gente coloca o dado do texto, que é o 14,4, tá? E aqui a gente coloca o X, tudo bem? Lembrando que nós não podemos deixar de pôr o rendimento, e o rendimento vai aqui em cima, tá? 0,8. Ótimo. Agora a gente vai fazer essa continha aqui. X, vamos fazer essa continha aqui. X vai ser igual a, vamos lá, 102 vezes 14,4, dividido por 2, dividido por 180, dividido por 0,8. X é igual a 5,1 grama, tá? Essa é a quantidade desse cara que eu preciso. Moral da história, a resposta então é letra D de dado, 13,8 e 5,1. Agora, o que eu falo para meus alunos, né? Seja esperto. Tá? Se você for perceber pelos valores, ó, tinha duas que repetiam 13,8 e tinham duas que repetiam 5,1. É muito provável da resposta certa ser a que tem o encontro das duas que foram repetidas, né? Então pronto, letra D de dado confirmou isso para nós. Fechou? Questãozinha de estequiometria, questão boa, apesar de longa, né? Uma questãozinha boa, tá certo? E agora a gente vai para uma outra questão. Ele vai falar a respeito de doping, né? Vai falar a respeito da efedrina, que é uma substância aqui importante, tá? Ó, uma amina simpaticominética similar aos derivados sintéticos da anfetamina, muito utilizada em medicamentos para emagrecer, pois ela acelera o metabolismo, né? Essa daqui é a estrutura da efedrina. E o cara diz bem assim, observando a estrutura da efedrina, assinale a alternativa que apresenta corretamente a fórmula percentual de seus elementos constituintes. Bom, primeira coisa, ó, o que eu quero que você perceba? Olha as alternativas. Por exemplo, carbono. Tá? 74,97, B, 73,59, C, 75,94, D, 10,10, E, 72,69. O que eu quero que você perceba aqui? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que não tem nenhuma alternativa com valor repetido. Então, se a gente fizer o carbono, já acerta a questão. A má notícia são os números que ele me deu, que são muito ruins e muito próximos, né? E assim, olha as massas atômicas que ele me forneceu. Então a gente vai ter que usar essas massas horríveis para poder fazer essa questão, tá? Vamos lá, esse é o único problema. Só que a gente já sabe que fazendo de um, automaticamente eu tenho de todos. Vamos primeiro conhecer aqui qual que é a fórmula desse composto? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. A fórmula da efedrina é C10, preste atenção, vamos contar os Hs. Ó, H, 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 lembrando que nessa posição aqui a gente não tem H porque já tem um ligante, né? Agora vai, ó, um hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio para esse carbono, 3 hidrogênios para esse, 1 para esse N e 3 para esse C. Vamos ver quantos que nós temos aqui, vamos contar? Ó, vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15. Então é C10, H15, vou colocar aqui, ó, H15, ainda tem um N e um O. Então essa é a fórmula da efedrina, C10H15NO. Fechou? Essa é a fórmula dessa substância. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou calcular quanto que ela pesa. Aí você fala, Rui, mas como assim? Vou usar essas massas ruins que ele me deu e vou calcular quanto que ela pesa. Quer ver? Vamos lá. Ó, nós temos 10 carbonos aqui, não é? Então é 10 vezes o valor do carbono que ele me deu aqui, ó, que é 12,01. 12,01. Mais, vamos lá, preste atenção, ó, nós temos 15 hidrogênios, então é 15 vezes o valor que ele me deu de hidrogênio, que é 1,008. Isso aqui mais, vamos lá, ó, agora nós só temos um oxigênio e um nitrogênio na fórmula. O nitrogênio é 14,01, mais o oxigênio que é quanto? 16, tá? Então essa vai ser a massa da nossa efedrina. Bom, vamos fazer aqui, vamos ver como é que fica esse negócio. Aqui vai ficar 120,1 mais, deixa eu fazer essa outra continha, 15 vezes 1,008, eu não queria ser aluno nesse momento fazendo essas contas no braço, 15,12 mais 14,01 mais 16. Então quanto que vai dar isso daqui? Vamos fazer essa soma? 15,12 mais 120,1 mais 14,01 mais 16. Isso aqui deu 165,23, tá? Então agora vamos pensar no seguinte, vamos supor que isso daqui
daqui seja massa, tá? Estejamos falando de 1 mol. Se eu estiver falando de 1 mol dessa substância, o que a gente tem? 120,1 gramas, 15,12 gramas, 14,01 gramas, 16 gramas e 165,23 gramas. Afinal, é gramas por mol. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você concorda que esse 165,23 é o total? E o total sempre representa para nós 100%. Agora, esse carinha aqui seria o carbono. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir quanto que ele representa. Quer ver? 165,23 gramas representam para nós o total, 100%. Assim como 120,1 gramas representam para nós X. É a porcentagem que vai ter esse carbono. Vamos fazer essa continha? Ó, vai ficar assim, 120,1 vezes 100 dividido por 165,23. Isso vai dar 72,686%, né? Então, 72,69 é o que diz para nós a alternativa E, 72,69. Essa vai ser a nossa resposta. Então, assim, o que eu acho de uma questão como essa? Eu não achei a questão ruim. Está longe disso, uma questão bacana, né? Sobre fórmula centesimal. Nenhuma obrigação com colocar algo para o cotidiano, né? Não tem a ver com aquela contextualização demais. Ah, mas ele falou no texto do doping. Tá, mas você não precisava saber do doping para resolver essa questão. É diferente da prova do Enem. Mas eu também não acho isso ruim. Eu só acho uma coisa, que não precisa colocar números assim para o aluno, né? Coloque números que sejam melhores e que tenha mais alternativas. Podia ter repetida para você ter que fazer mais uma conta, né? Nesse caso, a gente só teve que fazer uma, só que fazer uma conta bem ruim. E isso pode prejudicar o aluno, né? Mas enfim, é isso aí. Questão aí, número 15, resolvida. Vamos para 16? Ele vai falar sobre ésteres, tá? E esterificação. Vamos lá? Os ésteres é uma classe, na verdade os ésteres são uma... Ainda bem que essa questão aqui não é de língua portuguesa, né? Os ésteres são uma classe muito importante para a química orgânica, pois desempenham um papel importante na indústria farmacêutica de perfumes, de polímeros e de cosméticos. São geralmente obtidos pelo método de esterificação de Fischer e possui esse nome em homenagem a Emil Fischer, que realizou em 1895 essa reação pela primeira vez, olha agora, utilizando catálise ácida. Catálise ácida. Então o cara te disse que tem que ter um catalisador ácido. Ésteres também estão presentes em gorduras animais e também em polímeros como poliéster e em acetato de celulose presente em filmes fotográficos. Muitos ésteres são utilizados como flavorizantes, como acetato de benzila, que é esse cara aqui. E ele quer saber, para você sintetizar o acetato de benzila via esterificação de Fischer, o que é necessário? Eu vou começar pela parte final. Tinha que ter catálise ácida, tá? Então, o último carinha daqui é o catalisador. Não pode ser hidróxido de sódio, porque isso é uma base. Pode ser ácido sulfúrico? Pode. Água não. E pode ser ácido sulfúrico. A gente só tem duas alternativas, ou a B ou a E. Agora, vamos lá. Como que a gente descobre as origens do éster? Meus lindos, eu sempre falo assim, toda função carbonilada, com exceção das cetonas, são derivadas de ácido carboxílico. E o que você tem que saber a respeito dessas funções? Preste atenção, ó. A minha dica é a seguinte. Primeiro que eu não gosto de trabalhar com fórmula em linhas, né? Então vou colocar aqui, ó, carbono, e vou destacar os hidrogênios deles, ó. Aqui tem 2, aqui tem 3. Deixa eu te falar uma coisa. Para você descobrir de onde é que ele veio, você vai ter que fazer uma clivagem dessa molécula. Você vai ter que quebrar. E qual é a ligação que você sempre quebra? Grave isso que eu vou te falar agora. Eu vou até escrever para você. Qual é a ligação que você quebra, tá? Qual ligação que você quebra para descobrir as origens, tá? É muito fácil. É sempre a ligação do heteroátomo com a carbonila, com o C dupla O. Tudo bem? É isso daqui. É essa ligação que você vai quebrar. Então, por exemplo, eu quero que você olhe para essa molécula, tá? Ó, o heteroátomo é esse cara. A carbonila é isso daqui. Então, é essa ligação que você vai fazer a clivagem. É essa ligação que você vai quebrar. Mas o que você está fazendo aqui, na verdade, é uma hidrólise. Quando eu falo disso, é uma hidrólise. E a hidrólise é a quebra pela ação da água. Peraí. Água nós sabemos que é HOH ou H2O. Agora eu posso dizer que HOH é H para um e OH para o outro. Moral da história, quando você fizer essa quebra, um desses caras vai ganhar de brinde o H e o outro vai ganhar o OH. Quem que sempre recebe o OH?
esse C dupla O, porque esse cara era derivado de ácido carboxílico, ele vai voltar a restaurar o ácido carboxílico. E esse daqui vai ganhar o hidrogênio. Sendo assim, quais são os produtos formados nessa hidrólise? Vamos desenhar? Ó, primeiro o anel aromático, conectado, olha aqui, vou só copiar, a CH2 ligado a O, e agora esse O ganhou o que de brinde? Um hidrogênio. Então esse cara que você está vendo aqui é o primeiro produto, é o famoso álcool benzílico, tá? Álcool benzílico. Agora eu vou mostrar para vocês o outro produto, tá? Preste atenção, o próximo. O próximo é o seguinte, ó, vou copiar como estava, C dupla O, CH3. E agora eu vou dar de brinde a outra coisa para ele, que era o quê? O OH. Ele ganhou de brinde o OH. Essa substância que você está vendo aqui agora é o que nós chamamos de ácido acético ou ácido etanóico. Portanto, a minha resposta é aquela que fala álcool benzílico, né? E ácido acético, que é para nós a alternativa E. Ácido acético, álcool benzílico e ácido sulfúrico como catalisador. Uma boa questão, uma questão bacana sobre esterificação. Ok? Vamos agora para a próxima, penúltima questão, uma questão muito bacaninha mesmo. Ó, ela diz assim: um técnico de química encontra em um laboratório 4 frascos sem nenhuma identificação sobre seus respectivos conteúdos. Ele os rotula individualmente com a identificação A, B, C e D. O mesmo técnico, ao analisar a lista de reagentes que se encontram no referido laboratório, identifica que não foram encontrados 4 frascos correspondentes a substâncias HCl, né, HNO3, glicose e KOH. Então, é aquela questão bacana, típica de você identificar quem é quem, né? Ó, nós temos 4 frascos, vou colocar aqui para vocês, tá? O frasco A, nós temos aqui o frasco B, deixa eu desenhar aqui para você, o B. Nós temos aqui o frasco C, deixa eu fazer aqui, C. E nós temos também o frasco D. Tudo bem? Cada um deles tem uma dessas substâncias aqui, né? HCl, HNO3, glicose e KOH. Lembrando que essas substâncias aqui a gente já pode classificar. HCl nós sabemos que se trata de um ácido, não é? Nós sabemos que a HNO3 se trata de um sal. Glicose é um açúcar, não é? E nós sabemos que KOH é uma base. Então a gente já pode caracterizar algumas coisas deles. E aí o cara vai fazer alguns experimentos, tá? Antes da gente ler esse experimento, eu vou terminar o enunciado. Sabendo que a fenolftaleína é um indicador que, se adicionado a soluções com pH maiores que 8,5 as torna rosas, ou seja, soluções alcalinas, né? pH maior que 8,5 são soluções básicas. Vou até deixar escrito aqui, ó, soluções básicas. Ele torna rosa e com pH menor que 8,5 elas ficam incolores. Com a análise desses dados, ele quer saber qual é qual, ou seja, quem que é A, quem que é B, quem que é C e quem que é D. Vamos fazer o seguinte, eu quero te falar uma coisa aqui importante, tá? A gente vai fazer a análise dessa tabela. Em primeiro lugar, ó, a gente vai olhar cada uma das propriedades. Condutibilidade elétrica. Bom, B conduz, C conduz, D conduz. A única que não conduz é a A. Peraí, ó, a gente aprende que quem conduz corrente elétrica em solução aquosa é o que nós chamamos de eletrólito, que é um composto que libera íons em solução, tá? Então, o A é o único que não é um eletrólito. Bom, ácido base, olha aqui, ó, ácido, base, sal e óxido, a gente sabe que pode ser eletrólito. Agora, açúcar nunca é eletrólito. Então, obrigatoriamente, o que a gente concluiu? Que o A obrigatoriamente tem que ser o açúcar, ou seja, tem que ser a glicose, porque é o único que não é um eletrólito. Então já matamos o açúcar, já foi. Ok? Agora a gente vai para a próxima. Ó, coloração após a adição de fenolftaleína. Incolor, 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 e essa daqui ficou rosa. A gente viu que somente soluções básicas deixam essa solução rosa. Então esse cara tem que ser uma base, o D tem que ser uma base. Logo, a única base da lista era o KOH. Então D tem que ser o KOH. Coisa linda, então já matamos também o KOH. Agora, o último teste vai falar a respeito de reação com NaCl. Não reage, não reage, não reage, e a B é a única que forma precipitado. Peraí, vamos pensar numa coisa, né? A gente só tem 2 opções, ou HNO3 ou HCl. Vamos tentar montar a equação deles? Vamos lá? Ó, eu vou começar pelo HNO3, ou pelo HCl, vamos lá. HCl com NaCl. A minha pergunta para você é, você acha que vai ter reação? Se tiver, tem que ser de dupla troca. Por exemplo, então aqui é H+, Cl-. Aqui é Na+, e Cl-, concorda? Ótimo. Se fosse ter dupla troca, esse cátion vai interagir com esse ânion, formando o que para nós?
HCl. O outro, opa, só um instantezinho, esse cátion vai interagir com esse ânion, produzindo o que pra gente? NaCl. A minha pergunta é, olha o reagente, olha o produto, mudou alguma coisa? Não, porque tinha HCl e continuou tendo, tinha NaCl e continuou tendo. E a gente conclui então que esse cara não reage, não houve reação. O ânion é repetido, galera, ó, não tem como ter reação se o ânion é o mesmo, né? Agora, a gente já sabe então quem que tem que ser. Tem que ser o HNO3, mas eu vou colocar para você o motivo. HNO3 aquoso. Esse cara reage, né, com NaCl aquoso também, produzindo o que para nós? Vamos lá, dupla troca. Ag+, NO3-. Esse outro aqui, ó, Na+ e Cl-. Como é que vai ficar? O Ag+ interage com Cl-, formando para nós AgCl sólido. Outra coisa, o Na+ interage com NO3-, formando NaNO3 aquoso. O precipitado que esse cara se refere é essa substância aqui, tá? O cloreto de prata, porque os aletos de prata, pode ser brometo, pode ser iodeto, eles sempre são insolúveis em água. Então a gente conclui que o B tem que ser esse cara aqui, ó, tem que ser o AgNO3 e, consequentemente, o C é o HCl. Então, a resposta é glicose, AgNO3, HCl e KOH, que é o que diz pra gente a alternativa C. Glicose, né? HNO3, HCl, KOH. Perfeito, é isso aí. Questão muito boa, questão muito bacana, uma bola muito dentro da UFGD. E agora a gente vai para a última questão dessa prova, né? Vamos lá, questão de número 18. Ela diz bem assim, ó: atualmente a grande produção de lixo tornou-se um problema mundial, pois o tratamento inadequado pode acarretar sérios problemas na área da saúde pública em virtude de facilitar o ressurgimento de diferentes epidemias a partir do contato humano com materiais contaminados. Tá? Ele vai falar uma série de coisas e o que importa é o seguinte, né? Ele vai falar do biogás e vai falar dessa equação de combustão do metano presente no biogás. E ele me dá os calores de formação. Então vou fazer o seguinte, ó, ele quer que você calcule o ΔH. Ele quer saber a variação de entalpia, tá? A variação de entalpia para a combustão de 1 mol de metano. Tá bom? Vamos fazer isso daqui? Cara, é muito fácil, mas é muito fácil mesmo. Quer ver? Como é que vai ficar? Primeiro eu vou colocar aqui para você, ó, metano mais 2GO2 gasoso. Produzem para nós aqui gás carbônico, tá? Mais 2 águas, ok? Mais 2 águas. Preste atenção. Os calores de formação ele me deu. Por exemplo, ó, ele fala assim, para o metano é menos 17,9 quilocalorias por mol, tá? Já do CO2, menos 94,1 quilocalorias por mol. Tá? E da água é igual a menos 68,3 quilocalorias por mol. Professor, não deu do oxigênio. Não deu porque a substância é simples e substância simples vale 0. Agora, ele vai querer que você calcule o ΔH. Vamos lembrar de uma coisa? Ó, esses carinhas que estão antes da seta são os nossos reagentes, não é? E esses que estão depois são os nossos produtos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que a gente calcula ΔH utilizando esse método? O ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vamos lá? O ΔH, então, será igual a, preste atenção, ó, um detalhe que você não pode esquecer. Você notou que essa energia está em quilocaloria por mol, então é para 1 mol. Por exemplo, de CO2 a gente tem 1 mol mesmo, então vai ser simplesmente o seguinte, ó, preste atenção. Uma vez, já que a gente só tem 1 mol, uma vez o valor da sua entalpia, que é menos 94,1. Mas, preste atenção, o outro, ó, 2 vezes a entalpia da água, que é quanto? Menos 68,3. Isso aqui tudo menos o meu reagente. No meu reagente nós temos o quê? 1 mol de metano, então é uma vez o valor do metano, que é menos 17,9, e o oxigênio a gente não precisa pôr, já que ele vale 0, não é? Então agora a gente vai fazer essas continhas aqui. Vamos lá? Como é que vai ficar? Me ajuda aqui agora, ó. O ΔH vai ficar assim, preste atenção. Menos 94,1, tá? Ó, 2 vezes menos 68,3, então a gente, o dobro de 68,3 vai dar 136,6. Né? 136,6 e aqui, preste atenção, menos vezes menos vai dar mais, então a gente vai colocar aqui mais, né? 17,9, isso aqui vai dar quanto?
Vamos fazer? 17,9 menos 94,1 menos 136,6 vai dar um total de quanto? Menos 212,8 quilocalorias liberadas por mol de metano queimado. Então essa é a nossa resposta final. Menos 212,8, que é a alternativa D de dado. Galera, uma dica, tá? As últimas provas da GD, tanto a prova de 2020, 2019, 2018, elas trazem questões de cálculo de ΔH, tá? Então assim, espere, ela pode cair. A diferença é que no de 2020 caiu através da lei de Hess. Na prova de 2019, que é essa, caiu com calor de formação. Tudo bem? E na prova de 2018, ela cobrou pra gente ainda, cobrando através de energia de ligação. Então assim, o interessante é que ela vem trazendo um parâmetro, né? Um padrão de cálculo de entalpia, tá certo? Então é um tema que é importante você conhecer. Galera, é isso aí, tá? Então resolvemos essa provinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, pode mandar uma mensagem, coloca aqui no chat embaixo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, fala pros seus amigos, porque eu vou resolver uma prova por semana ao longo dessa semana, por dia, uma prova por dia ao longo dessa semana inteira aqui, tá? É a nossa semana UFGD. Depois da semana UFMS que nós fizemos na semana passada, agora é a semana UFGD, ok? Gente, um abraço para todos vocês, beijo carinhoso, até mais e tchau, tchau.